Eu estava sorrindo. Esse é o detalhe que mais me dói quando relembro aquela noite. Eu estava sorrindo de verdade, com aquela roupa vermelha que passei 3 lojas escolhendo, com o cabelo feito, os brincos que o Rodrigo tinha me dado no nosso primeiro Natal juntos. Estava sorrindo porque eu era tola o suficiente para ainda acreditar que aquela família me queria ali. O fotógrafo levantou a câmera. A árvore de Natal iluminava a sala com aquela luz amarela e quente que sempre me fez amar o final de ano. A sogra, Dona Eunice, ajeitou o vestido. O sogro, seu Renato, colocou o braço em volta da mulher. O Rodrigo, meu marido, ficou do meu lado, e eu senti o calor do braço dele nas minhas costas e pensei: isso é minha família, isso é meu lar. Foi aí que a Rebeca falou. A voz dela não foi um grito. Esse é o tipo de crueldade que ela dominava com perfeição. Foi quase um comentário casual, leve, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ela se virou para mim com aquele sorriso que eu já conhecia de cor, meio doce, meio venenoso, e disse em voz que todo mundo na sala ouviu: "Você pode sair? Esta é a foto da nossa família verdadeira." O fotógrafo baixou a câmera. Dona Eunice olhou para o chão. Seu Renato tossiu. E o Rodrigo? Meu marido, o homem com quem eu tinha dormido na noite anterior, com quem eu tinha compartilhado 4 anos de vida, de contas, de sonhos, de madrugadas, de choros e de risadas. O homem que eu amava com cada fibra do meu corpo ficou parado, quieto, não disse nada. Eu olhei para ele esperando a palavra, o gesto, a escolha. E o silêncio dele foi mais alto do que qualquer grito poderia ter sido. Então, eu fiz a única coisa que minha dignidade me deixou fazer. Tirei o sorriso do rosto com uma calma que até hoje não sei de onde veio. Peguei minha bolsa que estava em cima do sofá, falei um boa noite para ninguém em específico e saí. Não bati a porta. Não chorei no corredor. Esperei o elevador, desci, entrei no meu carro, coloquei o cinto e dirigi por 40 minutos sem saber para onde estava indo. Só comecei a chorar quando percebi que havia parado em frente à casa onde cresci. Meu nome é Ana Cláudia, tenho 32 anos, tenho ensino superior completo, trabalho como analista de recursos humanos, cuido da minha casa, cuido do meu casamento, sou boa filha e boa neta. E durante 2 anos e meio eu me convenci de que o problema era eu. Mas antes de continuar essa história, eu preciso voltar um pouco, porque a Rebeca não começou com aquela foto de Natal. Ela começou muito antes, e entender de onde vieram aquelas palavras é entender tudo o que veio depois. Quando conheci o Rodrigo, ele me avisou logo de cara: "Minha irmã é muito presente na minha vida. Você precisa saber disso." Na época, eu achei bonito. Família unida, irmão e irmã próximos. Que coisa boa, pensei. Cresci em uma família onde os irmãos mal se falavam, então aquilo me pareceu algo a admirar. A Rebeca tem 29 anos, 3 a menos que o Rodrigo. Ela é bonita, do jeito que mulheres que cresceram sendo o centro das atenções são bonitas. Cabelo escuro, olhos grandes, aquele tipo de presença que entra em uma sala e faz todo mundo olhar. Trabalha como relações públicas, o que, eu entenderia mais tarde, era uma profissão muito conveniente para alguém que tinha a manipulação como segunda natureza. No começo, ela foi simpática comigo. Não calorosa, simpática. Tem diferença. Calorosa é quando você sente que a pessoa realmente quer que você esteja bem. Simpática é quando a pessoa está gerenciando a sua presença, tolerando você enquanto decide o que vai fazer com você. Demorei para entender essa diferença, mas aprendi. No nosso primeiro encontro, no aniversário do Rodrigo, ela me cumprimentou com um abraço que durou exatamente o tempo necessário para ser chamado de abraço, e nada além disso. Olhou para a minha roupa, sorriu e disse: "Que legal esse vestido. Diferente." Naquele tempo, eu ainda não sabia que diferente na boca dela era um eufemismo muito bem calibrado. Durante os primeiros 6 meses de namoro, as investidas foram tão sutis que eu chegava a duvidar da minha própria memória. Um comentário aqui sobre como o Rodrigo sempre foi muito independente, não precisa de ninguém para ser feliz. Uma observação ali sobre como a ex dele, a Fernanda, era tão integrada à família, a gente amava ela. Uma pergunta casual sobre se eu pretendia continuar trabalhando depois de casar, no tom de quem está perguntando se você pretende manter um vício ruim. Pequenas agulhadas, cada uma sozinha seria insignificante, mas agulhas empilhadas viram lanças, e o Rodrigo não via, não porque era burro,
Longe disso, mas porque quando você passa a vida inteira com uma pessoa, você desenvolve pontos cegos para os comportamentos dela. A Rebeca era a irmãzinha que ele tinha protegido quando criança, que tinha chorado no ombro dele quando o primeiro namorado terminou, que ligava às 2 da manhã quando tinha pesadelo e ele atendia sem reclamar. Ela era o amor incondicional dele antes de eu existir. E ela sabia exatamente como usar isso. O primeiro sinal que não pude ignorar aconteceu 4 meses antes do nosso casamento. Estávamos planejando a lua de mel. O Rodrigo e eu tínhamos decidido fazer uma viagem para Portugal, 10 dias, algo simples e bonito para começar nossa vida juntos. Já tínhamos passagens compradas, já tínhamos o hotel reservado. A Rebeca ligou para ele numa quarta-feira à noite, dizendo que tinha marcado uma viagem em família para a mesma semana. Portugal também, com os pais. Ela já tinha contado para a dona Eunice e o seu Renato, que estavam empolgados. Quando o Rodrigo tentou explicar que era nossa lua de mel, ela disse, com a voz mais magoada do mundo: "Nossa, não sabia que a Ana Cláudia era mais importante do que seus próprios pais. Fica bem saber." Ele passou 3 dias agitado, dividido, culpado. Eu que resolvi. Liguei para a agência e mudamos as datas. Perdemos uma diária não reembolsável e pagamos uma taxa de remarcação. Sorri e disse: "Não tem problema, amor. A família é importante." E enquanto eu dizia isso, olhando para o recibo da remarcação na minha frente, alguma coisa pequena e dura começou a se formar dentro de mim. Não era ódio, era atenção. Era o meu instinto dizendo: "Presta atenção nessa mulher." E eu comecei a prestar. Mas antes de continuar, me faz um favor do coração? Se essa história está tocando em algo dentro de você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me mostra que não estou falando sozinha e me dá força para continuar compartilhando relatos reais de mulheres reais. E me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é a parte que eu precisei de coragem para contar. Deixa eu te contar como foi o nosso casamento antes de te contar como ele quase foi destruído. Rodrigo e eu nos conhecemos em um seminário corporativo. Ele estava palestrando sobre gestão de projetos. Eu estava na plateia, tentando fingir que entendia de gestão de projeto. No intervalo, ele veio falar comigo, não com o papo de quem está tentando conquistar alguém, mas com aquela conversa natural de pessoa que genuinamente achou outra pessoa interessante. Passamos 1 hora falando sobre trabalho, família, infância, viagens, comida, aquelas conversas de primeira impressão que ou somem da sua memória em 2 dias ou ficam para sempre. Essa ficou. 3 meses de namoro e eu já sabia. 6 meses e ele já sabia também. Nos casamos com 18 meses de relacionamento numa cerimônia pequena, 70 pessoas, jardim de uma chácara nos arredores de São Paulo, dezembro, calor sufocante, meu vestido de renda que eu amei do fundo da alma. A Rebeca estava lá com um vestido vermelho vivo que deixou minha mãe com raiva porque ninguém usa vermelho no casamento da irmã, mas que eu decidi deixar passar porque era o dia mais feliz da minha vida e eu não ia deixar nada estragar. Deveria ter prestado mais atenção naquele sinal. Nos primeiros meses de casados, a Rebeca aumentou a frequência das visitas. Antes, ela aparecia 1 ou 2 vezes por semana na vida do Rodrigo. Depois que a gente casou, passou a ser quase todos os dias. Ligações, mensagens, aparições na nossa porta sem avisar. Ela tinha a chave do apartamento do Rodrigo de antes do casamento, e quando eu sugeri, gentilmente, que poderíamos precisar dela de volta porque agora temos nosso espaço, sabe como é? Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes, cheios de lágrimas, e disse para o Rodrigo: "Ela quer me afastar de você, né?" Rodrigo ficou entre 2 fogos. Eu entendia, mas entender não tornava mais fácil. "Ela não quis dizer assim, Beca", ele disse, e depois me olhou com aquele olhar que eu aprendi a reconhecer, o olhar do homem que ama a esposa, mas foi criado para nunca decepcionar a irmã. "Amor, você sabe como ela é. Ela fica mal quando acha que está perdendo o irmão. Mas você não está perdendo ninguém, Rodrigo. Você está casando. Isso é diferente. Eu sei, mas ela não sabe ainda." Essa frase ficou comigo por muito tempo. Ela não sabe ainda. Como se fosse uma questão de aprendizado. Como se com tempo e paciência, a Rebeca fosse um dia acordar e entender que o irmão tinha uma esposa agora. Eu fui ingênua o suficiente para acreditar que esse dia viria. Não veio.
O que veio nos meses seguintes foi uma escalada tão cuidadosamente planejada que eu me pergunto até hoje se ela era consciente ou se era instinto de quem passou a vida inteira usando as mesmas ferramentas sem nunca precisar aprender outras. A escalada começou com as comparações, sempre comparações. Nunca agressivas, nunca diretas o suficiente para que eu pudesse apontar e dizer: olha, isso foi crueldade. Era sempre esse tom levinho, de quem está sendo prestativa, de quem está apenas compartilhando uma observação inocente. Nossa, que pena que você não gosta de cozinhar, né, Ana Cláudia? Porque o Rodrigo adora uma comida caseira. A mãe dele sempre fez tudo do zero, sabe? Frango, macarrão, bolo. Acho que é o jeito que ele foi criado. Mas tudo bem, né? Tem delivery hoje em dia. Rodrigo ficou bem com o corte de cabelo novo que eu sugeri, não acha? Eu conheço o gosto dele melhor do que ninguém. A gente cresceu junto, você entende? Eu vi que vocês foram à praia no feriado. Que legal! Só achei estranho porque o Rodrigo sempre odiou praia. Calor, areia, sol. Mas talvez você já saiba de um lado dele que eu não conheço, né? Dito com um sorriso. Sempre com um sorriso. Eu tentava responder com leveza. Ah, é? Ele adorou. Ficamos o dia todo lá. Mas por dentro, a cada comentário, ia se formando aquele espaço de dúvida. Será que eu realmente conheço meu marido? Será que ela sabe de coisas que eu não sei? Será que ele está feliz ou está tolerando? É isso que manipulação faz. Ela não precisa te destruir. Ela só precisa criar fissuras pequenas o suficiente para que você mesmo se destrua por dentro. Depois vieram as interferências diretas, ainda no primeiro ano de casados. Rodrigo e eu tínhamos combinado de passar o Réveillon em Florianópolis com os meus pais e minha irmã. Meses de antecedência, passagens compradas, casa alugada. 15 dias antes, a Rebeca apareceu com uma crise. Depressão, ansiedade, não estava bem. Precisava do irmão por perto na virada do ano, não conseguia imaginar passar a noite sozinha. Sozinha? Eu perguntei para o Rodrigo quando ele me contou. Ela mora com os seus pais, ela não vai estar sozinha. Mas você sabe o que ela quis dizer, sem mim do lado. Rodrigo, amor, eu sei, mas nós compramos passagem. Ele foi comigo, mas passou metade dos dias em Floripa no celular com ela. E quando voltamos, ela estava ótima, curada, tão melhor, como sempre estava, depois que conseguia o que queria. Foi no 8º mês de casamento que percebi o padrão das crises. Elas sempre aconteciam quando eu e Rodrigo estávamos prestes a fazer algo importante, algo que fortalecia a nossa vida juntos, ou que me colocava mais presente na vida da família dele. Viagem marcada, crise. Almoço em família, onde eu iria apresentar o projeto da nossa reforma. Crise. Viagem dos dois para conhecer os avós dele no interior, que eu nunca tinha conhecido. Crise. Anotar isso mudou tudo. Passei 3 semanas com um caderninho de notas no celular, registrando datas e evento. Data do evento planejado. Natureza do evento. Data em que a crise apareceu. Natureza da crise. Resultado. Era frio, eu sabia. Era clínico demais para um relacionamento familiar. Mas quando você começa a se perguntar se está louca, você precisa de evidências concretas de que não está. Tinha 14 entradas em 22 dias, 14 situações onde o padrão se repetia com uma regularidade que não podia ser coincidência. Mas ainda assim eu duvidei de mim mesma. Porque é assim que funciona quando você está dentro do sistema. Você tem as provas na sua frente e ainda assim uma voz dentro da sua cabeça diz: mas você tem certeza? Talvez seja coincidência. Talvez você esteja sendo paranoia. Talvez ela realmente esteja mal. E você é a egoísta que não está enxergando o sofrimento de uma mulher doente. Essa voz, eu aprendi depois, não era minha. Era a voz que anos de comentários dela tinham plantado dentro de mim. O momento em que o Rodrigo começou a duvidar de mim aconteceu em um jantar, no 10º mês de casamento. Estávamos na casa dos sogros, eu, ele, a Rebeca e os pais. Eu tinha tentado, juro que tentei, manter a leveza. Respondi os comentários da Rebeca com sorrisos. Desviei das armadilhas verbais que ela colocava no meio de cada conversa. Comi o jantar que Dona Eunice fez com prazer genuíno e elogiei sem exagero. Mas no momento em que nos despedimos e saímos para o carro, quando eu pensei que finalmente podíamos ir embora, o Rodrigo disse: "Você estava muito tensa hoje." Eu estava? Estava. Dava para sentir. A Rebeca comentou comigo no banheiro que você parecia incomodada com ela. Parei no meio do estacionamento. A Rebeca comentou com você no banheiro. Ela disse que tentou te incluir nas conversas e você parecia fechada. Eu olhei para o meu marido e tive aquela sensação de queda livre, sabe? Quando o chão some
e você não sabe onde vai parar, porque em nenhum momento da noite eu tinha estado fechada. Em nenhum momento eu tinha sido grosseira ou excludente. Eu tinha sido educada, participativa, atenciosa. E em algum momento durante aquele jantar, nos 5 minutos em que eu fui ao banheiro e a Rebeca ficou com Rodrigo, ela havia conseguido virar minha noite inteira de esforço contra mim. Rodrigo, falei com a voz mais calma que consegui reunir. Pensa bem no que você está me dizendo. Não estou te acusando de nada, amor. Você está repetindo a versão da sua irmã sobre o meu comportamento para mim, sem me perguntar a minha versão primeiro. Ele ficou quieto. Não era maldade. Nunca foi maldade. Mas foi nesse estacionamento frio, debaixo da luz amarelada de um poste, que eu entendi a dimensão real do que estava enfrentando. Não era só a Rebeca. Era a Rebeca mais o amor cego do Rodrigo por ela. E amor cego, bem direcionado, é uma arma muito poderosa nas mãos de quem sabe usá-lo. O ponto de ruptura foi a foto de Natal. Mas antes da foto de Natal, teve a conversa da cozinha. E antes da conversa da cozinha, teve a mensagem que eu não deveria ter visto, mas vi. Deixa eu contar na ordem certa. 3 semanas antes do Natal daquele ano, eu estava passando pela sala quando o celular do Rodrigo vibrou em cima da mesa. Ele estava no banheiro. Eu não li a mensagem. Eu vi a notificação, que apareceu na tela, sem que eu precisasse desbloquear nada. Era da Rebeca. Dizia: "Você precisa ter uma conversa séria com ela." Eu vi o jeito que ela tratou a mãe ontem. Não dá. Eu parei. Respirei, pensei. O que eu fiz ontem? Eu tinha almoçado com a dona Eunice. Tínhamos conversado sobre receitas, sobre o enxoval que ela estava organizando para dar de presente para uma amiga que ia ter bebê, sobre a novela. Tinha sido uma tarde boa. Eu tinha chegado em casa com aquela leveza de quem passou horas com uma pessoa gentil. E agora existia uma versão paralela daquela tarde onde eu tinha feito algo errado com a sogra. Quando o Rodrigo saiu do banheiro, eu perguntei, direta: "O que a Rebeca achou que eu fiz com sua mãe ontem?" Ele pegou o celular, leu, ficou em silêncio por um momento longo demais. Ela disse que a mãe comentou com ela que você ficou o tempo todo no celular durante o almoço e não prestou atenção no que ela falava. Rodrigo, eu não fiquei no celular. Eu deixei o celular na bolsa durante todo o almoço porque você mesmo me pediu para prestar atenção na família, nos momentos em família. Eu fiz isso. E sua mãe pode confirmar. Então por que a Rebeca teria inventado isso? Essa pergunta que doía tanto porque ela revelava o tamanho do ponto cego dele. Por que a Rebeca teria inventado? A resposta era tão óbvia para mim que me causava dor física pensar que para ele não era. Não sei, Rodrigo, mas uma de nós está mentindo e a outra está dizendo a verdade. E uma de nós pode ser verificada e a outra não. Liguei para a dona Eunice na frente dele, coloquei no viva-voz. Pedi com muito cuidado, sem acusar ninguém, se ela podia me dizer como tinha achado nosso almoço. Ela disse, um pouco surpresa com a pergunta, que tinha sido uma delícia, Ana Cláudia. Você é sempre tão atenciosa. Desliguei. Olhei para o Rodrigo. Ele ficou vermelho. E então disse a frase que eu nunca vou esquecer. Às vezes, a Rebeca exagera as coisas quando está preocupada. Você sabe como ela é. Às vezes, exagera quando está preocupada. Você sabe como ela é. Não era a primeira vez que ele dizia, você sabe como ela é, como se isso fosse uma explicação suficiente, como se é como ela é fosse uma categoria de existência que colocava os comportamentos da Rebeca além de qualquer julgamento moral. Ela não estava mentindo, ela estava sendo como ela é. Ela não estava me sabotando, estava exagerando por preocupação. Estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Conversa da cozinha foi 15 dias depois. Faltava uma semana para o Natal. Eu estava na cozinha da casa dos sogros, ajudando Dona Eunice a organizar as guloseimas para a ceia. A Rebeca entrou, abriu a geladeira, pegou um suco, se virou para mim e disse, com aquele mesmo tom casual de quem está comentando sobre o tempo: "Você sabe que o Rodrigo vai ficar bem sem você, né?" Parei de cortar o panetone. "O que você disse? Estou falando de quando vocês brigam. Ele fica bem, ele é forte, ele não precisa de ninguém. Nós não estamos brigando. Ainda." Pausa. "Você não acha que vocês são muito diferentes? Eu fico pensando às vezes. Ele sempre gostou de um tipo de mulher mais..." Ela buscou a palavra com os olhos no teto, como se estivesse genuinamente procurando tranquila, sabe? Menos intensa. A Fernanda, por exemplo, era muito tranquila. A Fernanda. Sempre a Fernanda. A ex que eu nunca tinha visto na vida, mas que a Rebeca invocava com uma regularidade que era quase cômica se não fosse tão deliberada. "Rebeca,
eu disse, e minha voz saiu num tom que eu não reconheci de imediato, um tom baixo e firme que veio de um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu gostaria que você falasse diretamente. O que você está tentando me dizer? Ela piscou. Era a primeira vez que eu não tinha recuado. Não estou tentando dizer nada, só estou conversando. Não, você não está só conversando. Você nunca está só conversando. Ela saiu da cozinha com o suco na mão e o leve sorriso que tinha quando achava que tinha vencido. Mas desta vez eu não tinha recuado. E isso ficou na minha cabeça a semana inteira, como um ensaio para o que estava por vir. O que estava por vir foi o Natal. Cheguei na casa dos sogros com o Rodrigo às 7 da noite. Mesa posta, árvore iluminada, todo mundo animado com o espírito das festas. Abracei a dona Eunice, cumprimentei o seu Renato, sorri para a Rebeca, que sorriu de volta com aqueles olhos que calculavam constantemente. Comi da ceia, participei das conversas, ajudei a servir a sobremesa, me senti, pela primeira vez em muito tempo, quase relaxada. Então chegou a hora da foto. O fotógrafo que a Rebeca tinha contratado para registrar o Natal, algo que ela fazia todos os anos porque era tradição da família, nos chamou para a sala. A árvore ao fundo, a família organizada, luzes quentes, uma imagem linda de Natal. E então ela disse, você pode sair? Esta é a foto da nossa família verdadeira. 4 segundos de silêncio total. Senti o olhar de todo mundo oscilando entre nós. O fotógrafo com a câmera parada no ar, a dona Eunice com os olhos no chão, o seu Renato olhando para a parede e o Rodrigo, o meu Rodrigo, com aquele olhar que eu tinha aprendido a odiar com toda a minha alma. O olhar de quem está paralisado. Peguei minha bolsa, disse boa noite, saí. No elevador, enquanto esperava descer, eu ouvi a voz do Rodrigo lá dentro, abafada pela porta fechada, dizendo alguma coisa. Não consegui ouvir as palavras. Não quis. Dirigi por 40 minutos. Parei em frente à casa dos meus pais sem ter planejado. Fiquei no carro por 20 minutos antes de entrar, simplesmente precisando existir em silêncio por um tempo. Por dentro, eu estava fazendo uma conta muito simples. 4 anos de relacionamento. 2 anos de casamento. 2 anos e meio de comentários, de crises fabricadas, de comparações, de mentiras sutis, de agulhadas. E o meu marido, diante da coisa mais descarada que a irmã já tinha feito, ficou parado. Eu não estava mais confusa. Não estava mais questionando a minha percepção da realidade. Estava absolutamente cristalina, dolorosamente certa sobre o que estava acontecendo. E pela primeira vez em 2 anos e meio, em vez de me sentir destruída, me senti perigosamente calma. Porque quando você para de se perguntar se está exagerando e começa a entender que não está, alguma coisa muda. Você para de se defender. Você começa a planejar. Fui para dentro da casa dos meus pais, abracei a minha mãe que não perguntou nada, porque mães boas sabem quando as filhas precisam de abraço e não de perguntas. Tomei um chá e sentei na sala pensando em tudo que ia fazer a seguir. 2 horas depois, recebi uma mensagem da dona Eunice. Curta, direta, digitada com aquele jeito de quem está nervosa. Ana Cláudia, ela está chorando sem parar desde que você saiu. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. E então, digitei. Fico feliz que ela tenha sentimentos. Talvez seja uma oportunidade para a família ter uma conversa importante. Boa noite, dona Eunice. Coloquei o celular na mesa. Virei para a minha mãe e disse, mãe, você pode me ajudar com alguma coisa? A reviravolta que ninguém esperava não foi minha. Foi da dona Eunice. Deixa eu te contar o que aconteceu nas 48 horas depois da foto de Natal, porque essa parte muda tudo o que eu pensava que sabia sobre aquela família. Naquela noite, quando eu saí, a cena que ficou para trás foi a seguinte. A Rebeca começou a chorar. Não o choro discreto e silencioso de quem está genuinamente arrependido, mas aquele choro alto e dramático que é uma performance para uma plateia. Lágrimas, soluços. Não era para ser assim. Eu só queria uma foto da família. O Rodrigo, sem saber o que fazer, ficou entre a irmã que chorava e a culpa de ter ficado em silêncio enquanto a esposa era humilhada. O que ninguém previu foi que a dona Eunice foi para o quarto, fechou a porta e não saiu por 2 horas. Quando saiu, olhou para a filha ainda no sofá em modo dramático e disse com aquela voz tranquila de mulher que criou 2 filhos e já viu muita coisa na vida. Rebeca, chega. A Rebeca parou de chorar de supetão. Mãe, eu disse chega. Você foi longe demais essa noite. Quem me contou isso foi a própria dona Eunice, no dia seguinte, quando ela me ligou e pediu para me encontrar. Fomos tomar café em uma padaria perto da minha casa. Ela chegou com aquele jeito de mulher que dormiu mal,
olheiras finas, expressão de quem teve uma noite de decisões difíceis. Ana Cláudia, ela começou, e eu vi que ela estava se esforçando para escolher as palavras com cuidado. Eu devia ter falado antes, muito antes, e me arrependo de não ter falado. Fiquei quieta. Deixei ela continuar. Ela me contou que a Rebeca sempre foi assim. Não exatamente com o irmão, mas com as relações próximas do Rodrigo. A primeira namorada séria dele, quando ele tinha 18 anos, tinha sido afastada gradualmente, comentário por comentário, crise por crise, até que o relacionamento não aguentou o peso. A segunda namorada tinha ido embora depois de 1 ano, dizendo que não conseguia competir com a presença da irmã na vida dele. A Fernanda, aquela que a Rebeca mencionava sempre como o modelo ideal de mulher, tinha durado 3 anos e terminado justamente porque ela mesma tinha chegado à conclusão de que não seria nunca aceita de verdade. Eu sabia do padrão, disse a dona Eunice, com os olhos cheios de uma tristeza que parecia velha de anos. Eu sabia e fui passando pano, porque é minha filha, porque cada vez que eu tentava conversar com ela, virava uma cena enorme. Ela chorava, ficava mal e eu recuava. E fui recuando. Fui recuando até aqui. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque o que ela fez ontem não foi sutil. Foi na frente de todo mundo, com um fotógrafo presente. E porque o Rodrigo ficou parado e esse é o único filho que eu criei que às vezes me envergonha. Ficou um silêncio entre nós. Não um silêncio desconfortável, mas aquele silêncio de 2 pessoas que finalmente estão sendo honestas, uma com a outra, e precisam de um momento para respirar. O que você quer de mim, dona Eunice? Quero que você não desista do meu filho. Ele é um bom homem que aprendeu a ser cego para uma coisa específica, mas ele pode aprender a enxergar, se alguém o ajudar a enxergar. Ela pausou. Também quero que você saiba que essa conversa que estou tendo com você, vou ter com ele, hoje. Saí daquele café com algo que eu não esperava ter, uma aliada, mas a conversa com a dona Eunice foi só o começo. Porque eu já tinha começado a montar minha estratégia muito antes desse café. Naquela noite na casa dos meus pais, depois de ter recebido a mensagem da sogra, eu tinha pedido ajuda à minha mãe para uma coisa específica: reunir todos os registros que eu tinha do padrão da Rebeca, o caderninho de notas do celular com as 14 entradas, as capturas de tela de mensagens que eu tinha guardado ao longo dos meses sem saber exatamente por quê, mas sentindo que algum dia elas importariam. Um e-mail que a Rebeca tinha me enviado 6 meses antes, em um momento de descuido, onde ela dizia de forma bastante explícita que eu era uma mulher comum demais para o padrão que o Rodrigo merecia. Eu tinha guardado esse e-mail em uma pasta chamada Caso Precise. Precisei. Também conversei com a Débora, minha amiga de infância que tinha estado presente em vários dos momentos que eu descrevia. Ela tinha memória fotográfica e caridade de amiga verdadeira. Lembrava de datas, de frases, de situações. Me ajudou a montar uma linha do tempo que, quando eu olhei para ela impressa, me tirou o ar. 2 anos e meio de comportamento documentado. Não era instabilidade emocional, era uma campanha. Meu plano não era vingança. Nunca foi vingança. Vingança é querer que a outra pessoa sofra. O que eu queria era que a verdade aparecesse na luz do dia para as pessoas que precisavam vê-la. Especificamente para o Rodrigo. Marquei um encontro com ele para 2 dias depois do Natal. Não em casa, em um restaurante neutro. Pedi que ele viesse só, sem ter conversado com a irmã antes. Ele chegou com aquele olhar de quem sabe que algo importante vai acontecer e está com medo. Coloquei as coisas na mesa. Não literalmente no começo, mas figurativamente. Comecei falei por 40 minutos, sem ele me interromper. Contei tudo. Tudo que eu tinha guardado, tudo que eu tinha observado, tudo que eu tinha sentido. A lua de mel remarcada, o Réveillon em Florianópolis, as comparações com a Fernanda, as crises estrategicamente localizadas, as mentiras para a dona Eunice sobre o meu comportamento, que ele mesmo tinha podido verificar, a conversa da cozinha 15 dias antes e a foto de Natal. Quando terminei de falar, abri o celular e coloquei na frente dele a linha do tempo que a Débora e eu tínhamos montado. Datas, fatos, evidências concretas. Ele ficou olhando para aquele documento por um longo tempo. Ana Cláudia, ele começou. Não precisa falar agora, eu disse. Precisa que você leia com calma. Precisa que você pense. E precisa que você me responda uma pergunta quando estiver pronto. Qual pergunta? Qual é o casamento que você quer ter? Paguei minha parte da conta. Peguei minha bolsa e saí.
A exposição da Rebeca não precisou de armadilha dramática. A armadilha foi a realidade bem documentada, sendo colocada diante de um homem que amava da esposa e estava, finalmente, sendo obrigado a enxergar com clareza. Naquela mesma noite, a dona Eunice teve a conversa com o Rodrigo que ela havia prometido ter. Não sei exatamente o que foi dito entre mãe e filho, mas sei que durou 3 horas e que, ao final, o Rodrigo ligou para mim com a voz de quem acabou de entender algo que devia ter entendido há muito tempo. Eu preciso te ver, ele disse. Eu sei, eu falhei com você. Muitas vezes. Sim, Ele engoliu seco. Eu vou consertar isso, se você me deixar. Havia uma sinceridade naquela voz que eu conhecia. Não era o Rodrigo que dizia, você sabe como ela é, e mudava de assunto. Era o Rodrigo que eu tinha conhecido naquele seminário, que tinha me olhado como se eu fosse a pessoa mais interessante da sala, que tinha segurado minha mão embaixo da mesa no nosso primeiro jantar porque estava nervoso e não queria que eu soubesse. Esse Rodrigo eu ainda amava. Vem me buscar amanhã de manhã, eu disse. E o que aconteceu a seguir foi, provavelmente, a conversa mais difícil que aquela família já teve. Quando voltei para casa com o Rodrigo na manhã seguinte, a primeira coisa que ele fez foi sentar na beira da cama e me pedir desculpas por 40 minutos. Não o tipo de desculpa que é, me desculpa, mas, com um mas no final que apaga tudo antes. O tipo que não tem mas. O tipo de desculpa que é uma prestação de contas inteira. Ele me contou o que tinha descoberto na conversa com a mãe. Que a Rebeca tinha feito isso antes, que as namoradas anteriores tinham saído por causa da irmã, e ele nunca tinha conectado os pontos porque cada término tinha uma razão própria, uma história diferente, e ele nunca parou para ver o fio que passava por todas elas. Que a dona Eunice tinha tentado, em 2 ocasiões que ele havia esquecido, levantar o assunto com ele, e ele havia defendido a irmã sem ouvir o que a mãe estava dizendo. Eu escolhia não ver, ele disse. Não porque não me importava com você, mas porque ver significava ter uma conversa muito difícil com a pessoa que eu mais protegi na minha vida. E eu era covarde demais para ter essa conversa. Não era covardia só, eu disse, era amor. Mas amor mal direcionado pode ser tão destruidor quanto indiferença. Ele olhou para mim com aquele olhar. Como você consegue ser justa mesmo quando tem o direito de não ser? Porque eu não quero ser justa com você. Quero ser honesta. E a verdade é que você é um bom homem que errou. E eu sou uma mulher que ama um bom homem que errou. E agora a gente vai ver o que fazer com isso. A conversa com a Rebeca aconteceu 3 dias depois do Natal. O Rodrigo a convocou na casa dos pais. Eu estava presente. A dona Eunice e o seu Renato também estavam. A Rebeca chegou com aquele ar de quem está se preparando para outra performance dramática. Devia ter sentido o clima quando entrou na sala e percebeu que não era uma visita normal. Sentou no sofá com os braços cruzados, aquele sorriso defensivo que eu conhecia tão bem. O Rodrigo falou, direto, calmo, sem raiva, mas com uma firmeza que eu não tinha visto nele antes. Disse que sabia o que ela tinha feito. Não a foto de Natal só, mas o padrão inteiro. Disse os nomes das ex-namoradas, descreveu situações específicas que a dona Eunice tinha compartilhado com ele. Não foi uma acusação em tom de tribunal. Foi uma conversa de irmão que finalmente decidiu parar de fingir que não estava vendo. A Rebeca tentou as ferramentas usuais. As lágrimas vieram rápido. Eu só estava protegendo você, Rodrigo. Você não vê que ela está te afastando de mim? A voz dramática, o tremor calculado. Eu sou sua irmã, sua família de verdade. Ela vai embora um dia e eu vou estar aqui. Mas dessa vez, o Rodrigo não recuou. Rebeca, Ana Cláudia não está me afastando de você. Eu me aproximei dela. Isso é diferente. E ela não vai embora. Ela é minha esposa. E eu quero que as duas continuem na minha vida. Mas não do jeito que estava sendo. Do que jeito, então? Com respeito, com limites, com honestidade. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que eu tinha vivido naquela família. Não era o silêncio de ninguém querendo falar. Era o silêncio de todo mundo tendo entendido que algo tinha mudado de forma irreversível. A Rebeca olhou para mim. Pela primeira vez, sem o sorriso, sem a leveza calculada, com os olhos de quem foi descoberto de verdade e ainda não sabe o que fazer com isso. Eu não queria te machucar de verdade, ela disse, e estranhamente eu acreditei. Não porque o que ela fez não fosse errado, mas porque algumas pessoas causam dano não por crueldade pura, mas por uma necessidade desesperada que nunca foi nomeada ou tratada. A Rebeca tinha um problema real. Ela precisava de ajuda real. O que ela fazia com o irmão vinha de um lugar de medo genuíno de perder a pessoa mais importante da sua vida.
Isso não justificava nada, mas explicava algo. Eu sei que não queria, eu disse, mas quis mesmo assim, e eu precisava que você soubesse. Nos meses seguintes, as coisas mudaram. Não da noite para o dia, não com um final de novela onde todos se abraçam e a música aumenta. Mudaram com o trabalho duro e incerto que toda mudança de verdade exige. A Rebeca começou terapia. Não sei os detalhes, não era da minha conta saber, mas sei que a dona Eunice mencionou em um almoço de fevereiro que a filha estava trabalhando algumas coisas. Ficaram as visitas, mas com contato prévio. Ficaram as ligações, mas com horários respeitados. A Rebeca ainda não era minha amiga, e talvez nunca fosse, mas havia deixado de ser minha inimiga. O Rodrigo e eu passamos por um período de reconstrução que exigiu conversas difíceis e paciência que nem sempre eu tinha. Houve noites em que eu precisei decidir, conscientemente, que o amor era maior do que a mágoa. Não porque a mágoa fosse pequena, era enorme, mas porque o amor também era. E às vezes, a única escolha que você tem é decidir qual das duas coisas vai governar o seu próximo passo. A foto de Natal daquele ano ainda existe em algum lugar. Não fui tirada dela, mas eu a tirei de mim. Porque carregar uma imagem de humilhação na memória é uma escolha, assim como carregar uma imagem de superação também é. Escolhi a segunda. Hoje, quando olho para o que aconteceu naqueles 2 anos e meio, não me vejo como vítima. Já me vi. Durante muito tempo, passei meses me perguntando o que eu tinha feito de errado, por que não tinha percebido antes, por que tinha aguentado tanto. Mas chega um momento em que as perguntas sobre o passado precisam dar lugar às escolhas sobre o futuro. O que aquela experiência me deu foi uma coisa que nenhuma faculdade, nenhum livro e nenhuma conversa bem intencionada poderia ter me dado da mesma forma: a certeza absoluta da minha própria percepção. Aprendi que quando o seu instinto fala repetidamente sobre uma situação e você continua encontrando razões para duvidar dele, não é porque o instinto está errado. É porque alguém trabalhou muito para que você duvidasse. Aprendi que documentar não é paranoia, é saúde mental. Aprendi que um casamento sobrevive a quase tudo desde que ambas as pessoas escolham, ativamente e repetidamente, salvar o casamento. Rodrigo fez essa escolha. Eu fiz essa escolha. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi real. E aprendi, talvez o aprendizado mais importante de todos, que dignidade não é o que você sente quando tudo vai bem. Dignidade é o que você escolhe exibir quando tudo vai péssimo. É pegar sua bolsa, dizer boa noite, descer o elevador sem bater a porta e dirigir 40 minutos até parar em frente à casa onde você cresceu, sem saber ainda o que vai acontecer, mas sabendo com absoluta certeza quem você é. Naquela foto de Natal, alguém disse que eu não era família de verdade, mas eu era a única pessoa naquela sala que saiu com a cabeça erguida. E isso, mais do que qualquer foto, é o registro que eu guardo. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você está passando ou já passou por algo parecido, quero que você ouça isso. Sua percepção da realidade é válida. Seu desconforto não é exagero. Seu instinto não está errado. E você não precisa provar para ninguém que merece respeito. Você merece respeito porque é uma pessoa. Ponto final. Se há alguém na sua vida que age como se você precisasse ganhar esse direito repetidamente, esse é o problema, não você. Deixa o seu like se essa história fez diferença para você hoje. Se inscreve no canal para continuar recebendo esses relatos. E me conta nos comentários o que você teria feito na minha situação. Vamos criar aqui uma comunidade de mulheres que se apoiam de verdade, porque a nossa história também importa. Nos vemos no próximo relato.